Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões. Estou aqui com as duas cartinhas, de orientação no final do vídeo. Carta 1, carta 2, carta 1, carta da raposa, carta 2, carta do chicote. Estou aqui com o tarô e vamos aqui a nossa previsão. Só não se esquece da nossa corrente de orações, ok? Corrente de orações muito importante, que Deus fortaleça a sua vida, as nossas vidas, né? Já pensou, mais de 1000 pessoas participam da nossa corrente de orações. Eu sei pelos comentários, você pode ver nos comentários as pessoas que colocam amém. Então participe você desta corrente, vamos fortalecer cada vez mais essas energias boas, que elas contagiem a vida de todos aqueles que participam da corrente. É só você se sintonizar, deixa o seu amém aí para o seu nome entrar na corrente de orações do dia. E pronuncia a quantidade de vezes esse versículo. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Salmo 16, versículo 5. Ok? Bom, então vamos aqui às previsões. Vamos lá então. Sem mais e sem menos. Vamos lá. Áries. Bom, Áries. Área da saúde, olha só, saiu 3 de espadas. 3 de espadas, carta de cuidado, de cautela, viu? Ainda mais se você precisa de alguém para te orientar na saúde ou para cuidar de você, preste atenção que essa pessoa pode estar em falta, entendeu? Cuidado, não é uma carta boa para cirurgias e coisas assim. Deixe para um outro momento, não podendo só Deus para te livrar, muita oração. Área que profissional, cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é energia, é força, de vontade, de vencer, é facilidade, é habilidade para persistir aí nos teus projetos e dar andamento a eles, tá bom? Se você vai passar por entrevista, carta de bom impacto, só veja se o horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, então é uma carta que para mim ainda representa você procurando, tá bom? Olha, área aqui amorosa é o 4 de espadas. Essa é a carta da solidão, da falta de conexão, da falta de entrosamento. Então não é o dia mais adequado para você estar próximo à pessoa. Entendeu? Você pode sentir ali que não há muita química hoje, né? Nem emocional, sensual, nada. Então presta atenção nesse sentido. Se você está conhecendo alguém também, esse não é o momento mais propício para você avançar muito. E se você não tem alguém, ainda não marca a renovação na tua área amorosa, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode aí usar a cor branca e recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos... aqui fala de planejamentos que atrasam, né? Planejamento nos estudos, se você estuda. Não esquece do baralho das crianças no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Touro, vamos às previsões, Touro. Área da saúde ao sol. Boa carta, já começou bem, fortalecimento, energia, grande melhora aí se você tem algum problema, então aproveita, tá? Área aqui profissional, As de espadas. Essa é uma carta que pode representar documentos, papeladas, mensagens, né? Comunicados para você enviar, ou às vezes se você está esperando algum retorno de alguém no ambiente profissional, você pode ter o retorno hoje. Então observe essas questões, tá? Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta que fala de boa comunicação, mas tem que ver se o horóscopo mensal marca a contratação, tá? Se você está à procura, essa carta pode falar de notícias que você recebe, de informações que você tem importantes sobre assuntos aí profissionais para você correr atrás, tá bom? Área amorosa é a carta Pajem de Copas. É uma carta de amor, de sensibilidade, mas também de ingenuidade, né? Então é um nível de amor mais delicado, mais puro para brotar dentro do relacionamento amoroso, tá? Então aproveita aí para vocês renovarem aí os sentimentos entre vocês
e com isso sentir que as coisas estão ficando mais leves e os sentimentos estão desabrochando dentro dessa relação. Bom momento para tocar em assuntos emocionais, tá? Você está conhecendo alguém também, essa carta é indício de que sentimentos são despertados neste momento e avance, interaja para que cada vez mais sentimentos possam surgir. Se você não tem alguém, essa carta fala também fala de sentimentos, mas é que essa carta para mim ela não fala tanto de sentimentos com respeito a alguém. Ela pode falar mais do teu bem-estar, que você não tá num dia de tristeza e mesmo se não tem alguém na tua vida, você consegue se distrair com outros assuntos, entendeu? Não é uma carta que para mim fala de um relacionamento especificamente. Bom, sua cor, eu vou te indicar o rosa, pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações e os dados astrológicos, então, aqui fala assim de dificuldade de organizar a sua vida sexual, tá? Então pede aí uma certa atenção para você, ainda mais, evite assim fazer planejamentos também a respeito disso, né? De marcar de se encontrar, coisas assim, para questões sexuais, porque diz que tá difícil para conseguir combinar aí entre vocês essa situação. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, dos anjos não, das crianças, e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Gêmeos, área da saúde é a carta aqui da papisa ou sacerdotisa, né? A sacerdotisa é o seguinte, ela fala de uma certa estagnação na saúde. Então, se você tiver problemas, a tendência é permanecer. E se você já tem boa saúde, que bom, continue cuidando, que a tendência também é que haja aí a continuidade. Área profissional, as de ouros, é a carta do dinheiro. Então, principalmente você que trabalha com comércio ou com coisas que envolvem o dinheiro diretamente, fala de mais movimentação, mais circulação, mais favorecimento nesse sentido, tá bom? Se você não trabalha com nada relacionado a dinheiro, fala de produtividade. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa sim, só pede que você tenha mais desenvoltura, porque é uma carta muito de início, então você precisa saber se desenrolar aí mais nessa entrevista. Se você está à procura de vaga, essa para mim é uma carta mais de empreendedorismo, tá? Simboliza mais momento bom para você pensar em investimentos, coisas que você possa fazer para render para o teu lado, nem que seja provisório, mas é o que me indica aqui para você. Às vezes vender até alguma coisa usada que você já não usa mais, já é um certo tom de empreendedorismo. Área amorosa, o As de Paus. O As de Paus é uma carta de desejo. Eu apelido essa carta de foguinho, né? Fala de pequenos desejos. Tudo depende muito de como o signo da pessoa está. Porque se ele estiver muito bom, é aquele dia que aquele foguinho a pessoa transforma em um fogaréu, né? Em um fogão. Então, depende muito. Porque se a pessoa amada estiver numa boa vibe, o signo dela, ela atiça mais isso em você. Agora, se ela não tiver, ela brocha você. Seu interesse cai, perde. Porque ele está muito flutuante, entendeu? É assim que eu interpreto essa carta. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Você tem interesse, mas é aquele interesse que precisa ser cultivado pela outra pessoa, senão se apaga no mesmo dia. Se você não tem alguém, olha, essa carta ela até fala de desejos, mas não vejo nela ainda a realização, tá? Mas você pode aí ter interesses, mas ainda que não são suficientes para você buscar por uma nova vida, entendeu? Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje, pode usar o vermelhaço e pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, então, essa combinação aqui pode falar de dificuldades de realização de assuntos dentro de casa, tá? Às vezes até pode simbolizar a organização da casa, você se planeja para arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa, não consegue dentro de casa. Não se esqueça aqui do baralho das crianças no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém?
Câncer, área da saúde, câncer, é o 7 de paus, é a carta da vitória, de forte energia, né? Vinda com certo esforço, mas vem. Então é uma carta de regeneração, de restauração física. Área aqui profissional, 6 de paus. 6 de paus é um tempo de glória, entendeu? Geralmente quando você está esperando alguma coisa, vem algum reconhecimento, vem algum presente de Deus para você, né? Algo que você não esperava e que de repente, às vezes algum documento que é aprovado, alguma venda que você não esperava que fosse aprovada é aprovada, algum produto que você não estava conseguindo fabricar, de repente consegue, enfim. Mas sempre fala de situações inesperadas que vêm a teu favor. Se você vai passar por entrevista, também essa carta diz que a entrevista vai ser melhor do que o esperado por você. Só veja o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta fala também de oportunidades à vista, tá? Vai depender de se elas te agradam ou não para você se candidatar. Área amorosa é o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta fora de controle, mas geralmente as coisas tendem para o positivo, tá? Simboliza muito situações que avançam sem muito esforço. Tem esse lado positivo. Você vê que as coisas melhoram sem você se esforçar muito, com naturalidade, né? Mas você só tem que tomar cuidado com a intensidade que você traz dentro dessa relação. Mas diz que o rio está correndo, as coisas ruins estão passando e uma energia nova está entrando aí para renovar a tua vida no campo do amor. Você está conhecendo alguém a mesma coisa, você não tem alguém. Olha, esse é um bom momento para trocar de vibe, mas é que a minha intuição não está marcando uma nova pessoa para tua vida hoje, tá bom? Mas as energias estão mudando e mudando para melhor, então fortaleça cada vez mais o seu espiritual. Bom, sua cor eu vou te indicar como mais favorável aí, você pode usar o amarelo e recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Então, certa dificuldade de comunicação com a espiritualidade, tá? Então, reveja um pouco mais aí. Então, você pode sentir um certo desânimo para orar, para conversar com o espiritual, mas é sempre importante. Não se esquece aqui do baralho da criança no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde, Leão. Carta do Hierofante ou Sumo Sacerdote. Então, essa é uma carta um pouco delicada, tá? Geralmente quando ela sai diz que você precisa diminuir o ritmo, e se você já tem algum problema, essa carta fala que você está precisando pedir para que alguém cuide de você ou te ajude, porque é o que a carta fala. Área profissional é o 6 de copas. 6 de copas é a carta da saudade, é a carta da nostalgia, né? Quando você não está contente com o presente, se lembra de situações no passado que você gostaria de voltar atrás, ou reviver, ou consertar, e enfim. Então cuidado com isso, tá? Porque o passado a gente pode tirar a experiência, mas nem sempre a oportunidade do passado vai voltar. Então é saber digerir essa questão. Se você, às vezes, um contrato que você deixou passar e depois se arrepende, né? Aí fica com saudade daquela fase, enfim. Tem um exemplo. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado. Principalmente para você não cair na cilada de, às vezes, falar de certas situações de empregos passados, tá? Porque diz que você tende a não causar uma impressão muito boa. Então tem que orar bastante aí e vigiar. Se você vai estar à procura de vaga, então essa carta possivelmente você ainda está digerindo alguma coisa, alguma oportunidade, alguma situação que você perdeu no campo profissional, e você precisa olhar menos para trás e direcionar seu olhar mais para frente, viu? Para seguir em frente. Bom, área que amorosa é a carta 8 de ouros. Essa não é uma carta muito amorosa, tá? É uma carta mais material. Mas fala assim que é um bom momento para colocar novas coisas em prática dentro da relação, mas que ainda precisam muito de amadurecimento. Então vai com calma, mas é como se você sentisse que a relação está passando por uma nova fase,
que você precisa ter mais cuidado e zelo para que isso possa brotar, que essa sementinha possa brotar para melhor, mas é um bom começo. Embora seja um dia menos dado a assuntos amorosos, viu? É mais provável que você se concentre em outras coisas no teu dia. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, essa carta ela é muito material, você tende a se ocupar com questões materiais mesmo e não tanto emocionais. Bom, sua cor, eu vou te indicar o dourado, você pode recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, então aqui está falando de certo azar com amizades, viu? Evita conversar muito com amizades, porque não está marcando uma boa energia e muitas vezes essa combinação pode simbolizar amizade que se encolhe, ou seja, perdas de amizades, né? Ou às vezes uma amizade que estava muito próxima hoje se torna muito distante. Então, observe como você lida com essas amizades. Não se esqueça aqui do baralho das crianças no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Bom, Virgem, área da saúde, 7 de espadas. Para mim essa carta ela fala muito da visão. Então, cuidar mais da visão e realmente eu estou precisando descansar mais os olhos. Veja você também. Área profissional, carta da Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é uma carta boa para obter apoio de mulheres aí importantes dentro do ambiente profissional que possam te dar uma mão. Geralmente uma chefe, um superior, mas é alguém que pode ali te ajudar. Se você vai passar por entrevista, então, essa carta, ela simboliza, principalmente se a pessoa que te entrevista for uma mulher, simboliza que é uma pessoa bem profissional e que vai cobrar de você o profissionalismo, né? Mas que não é uma pessoa mal intencionada ou exagerada, é uma pessoa que trata as coisas de acordo com o profissional. Mas é uma carta positiva para você causar uma boa impressão. Só veja seu horóscopo mensal, marca a sua contratação, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta fala para você se aproximar de mulheres importantes que possam te beneficiar aí na sua vida enquanto você ainda não tem trabalho. Área aqui do amor, essa carta 8 de espadas. Então essa é uma carta de encruzilhada, né? Entre a cruz e a caldeirinha, como a gente costuma dizer, ou entre a cruz e a espada. Essa carta fala de situações, é como se as opções que você tem não te agradam, mas você precisa desenvolver a tua vida amorosa, né? O ideal é você aguardar um pouquinho e parar mais para refletir, deixa para outros dias que a energia esteja melhor, porque essa carta fala de situações que não te deixam à vontade para conseguir evoluir dentro da relação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, a mesma coisa, não é um dia muito oportuno para isso, viu? Bom, sua cor. Então, sua cor é bronze, pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Ai, que bom, facilidade de cumprir com as suas tarefas, com as suas questões dentro de casa, tá bom? Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde, Libra. É a carta 9 de ouros. É uma carta ótima, principalmente para quem faz tratamento. Geralmente fala que o seu tratamento já está tendo bom resultado, né? Agora, para você que não tem nada, tá marcando também aí mais regeneração. Área profissional é o 5 de paus. E a carta 5 de paus é a carta da desavença, do desentendimento. Então, evitar trabalhos em grupo hoje, tá? Se já tem alguém com quem você não se dá muito bem, que você se distancie mais ainda dessa pessoa, tá? Porque não é uma energia muito boa. Se você vai passar por entrevista, é a carta da discórdia. Então, pode haver discórdia aí na entrevista. E muita oração, e peça que Deus te dê sabedoria para lidar. Se você está à procura de vaga, essa carta fala de muita competição, dificuldade de se destacar, então é um dia difícil para isso. Área amorosa, o rei de copas.
O Rei de Copas é uma carta benevolente, né? É uma carta de carinho. E aqui a minha intuição me leva a crer que é mais o relacionamento que está assim. Entendeu? A tendência, a figura masculina dessa relação está mais meiga, estar mais gentil, aceitar mais as coisas, quer resolver mais as coisas pelo coração. Então aproveita. Então é um dia melhor para lidar com a pessoa amada. Deixa eu até trazer um pouquinho mais para cá. É um dia melhor para lidar com a pessoa amada, com a figura masculina dessa relação, ou a pessoa mais ativa, caso seja uma relação entre duas mulheres, por exemplo, né, ou dois homens, vai ser o homem ou a pessoa mais ativa. E essa carta simboliza muito isso. Então aproveita para criar um clima melhor e mais envolvente dentro da relação. Você está conhecendo alguém, a mesma coisa, a mesma interpretação, tá? A figura masculina ou ativa vai estar mais de coração mais aberto, então é um bom momento para estreitar a relação com essa pessoa, seja ela a outra parte ou você. Se você não tem alguém, olha, essa carta é que a minha intuição tá me dizendo que essa carta tá simbolizando você que é solteira, solteiro, tá? Simboliza uma certa carência, uma certa vontade de romancear. Você tem capacidade de conquista, você tem charme. Então pode usar esse charme para renovar aí os teus contatos, as tuas amizades e com isso paquerar, tá bom? Bom, sua cor eu vou te indicar hoje o vinho. Pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. E dados astrológicos. Então, dificuldade de se organizar com amizades, tá? Se organizar, de marcar compromissos. Se tiver algum compromisso marcado, pode haver a situação de desmarcar, então infelizmente evite essas questões. Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde, a morte. Então, a morte, ela fala de corpo frágil. Não fala que vai morrer. Não se preocupe. Mas fala de... Pensou todo mundo do mesmo signo morrer? Não tem isso, gente. Na área da saúde fala de enfraquecimento da saúde, isso sim. Então observa um pouco melhor. Essa é uma carta que simboliza muito fraqueza do organismo, no organismo. Então observa essa situação, tá? Procure cuidar mais do teu corpo. Área aqui profissional, a carta do carro. É uma carta de avanço, progresso, de obter resultados que você tem persistido para ter, entendeu? Então, é uma carta favorável. E também ela fala muito dos transportes, né? Ela favorece os transportes. Se você trabalha com carros, coisas assim. Se você vai passar por entrevista, a carta boa diz que você é uma pessoa proativa e inteligente dentro da entrevista. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, é um momento bom para procurar, mas é que a minha intuição não está marcando a conquista, apesar da carta ser uma carta de conquista. Mas diz que é um momento bom para você procurar, para você encontrar oportunidades aí. Entendeu? Mas agarrar a oportunidade não posso te dar certeza porque eu não estou sentindo isso. A área amorosa é a carta da torre. A carta da torre, ela fala de situações que se rompem, né? Um raio caindo em cima da torre, a torre quebrando. Lembra muito a Torre de Babel, né? Então simboliza muito uma situação dentro da relação que está se desintegrando, está sumindo. E você tem que entender para onde esse relacionamento está indo e, com base nisso, ter discernimento, entendeu? Sobre o que você vai fazer. Veja o seu horóscopo mensal, porque ele pode te dar conselhos. Às vezes lá tá sinalizando o que está se findando dentro da relação. Porque é uma carta que fala de situações que estão em processo de quebra, entendeu? Pode ser o próprio relacionamento, alguma coisa dentro da relação, alguma meta entre vocês.
Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, não é um dia muito bom para renovação no amor, viu? Olha, sua cor eu vou te indicar o lilás e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Então aqui pede atenção com a sua saúde, principalmente a saúde emocional, viu? Não está muito boa aqui, tá marcando. Bom, não se esquece aqui do baralho das crianças no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário, área da saúde Sagitário, Pajem de Espadas. Então, Pajem de Espadas, cuidado com o seu psicológico. Essa carta pode simbolizar conflitos psicológicos que você tem com você mesma, com você mesmo, tá? Ainda mais se você já tiver bipolaridade, coisas assim, essa carta pode simbolizar isso, viu? Área que profissional é a carta do pendurado. Carta do pendurado, ela fala muito, ou do enforcado, mas é mais correto chamar de pendurado. Ela fala muito de situações que não estão a contento, que você ainda tem que fazer sacrifícios para persistir dentro das suas metas e dos seus objetivos. Mas não é um dia de muito avanço, é um dia de renúncia e de sacrifício para conseguir lidar com o dia, mesmo ainda não tendo os resultados esperados, entendeu? Se você vai passar por entrevista, também é uma carta difícil. Diz ali que você tem que se ajustar para a situação se desenvolver, né? Então tenha paciência e muita oração, porque não é uma carta de muito favorecimento. Se você está à procura de vaga, essa carta pode indicar que você está numa situação difícil, se espremendo para lidar com a questão, mas ainda não representa a vitória, viu? Muita oração na causa. Área que amorosa é a carta da roda da fortuna. É o que eu explico, a roda gira, as coisas mudam, só que para mim é uma carta que simboliza situações inconstantes e até um pouco bagunçadas. Então, muito cuidado com isso, tá? Tudo que você quer fazer dentro da relação que é muito certinho, como é uma carta de bagunça, você pode sentir que você não consegue. Ainda mais se você for planejar alguma coisa para hoje, melhor deixar para outro dia. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Não se preocupa se às vezes você acha que a relação está melhor, depois do nada já não está legal, enfim, é próprio dessa carta mesmo. Se você não tem alguém, essa carta fala que a situação não se ajusta muito, mas que a energia está mudando. Ore bastante para que ela mude para o positivo, viu? E que futuramente coisas boas possam ocorrer no campo do amor para ti. Bom, sua cor, eu vou te indicar, pode usar o castanho e recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Deixa um dado cair. Bom, falta de vínculo emocional com família hoje. Não é aquele dia que você está muito sintonizada aí com o ambiente familiar. Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, área da saúde, sai a carta aqui da estrela. Estrela é a bênção do espiritual, trazendo renovação e restituição na tua energia física, tá bom? Área profissional 4 de ouros é uma carta de rotina. É bom para organizar o ambiente profissional, já que as coisas ficam muito dentro do esperado, tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa, só que procura ter mais proatividade dentro dessa entrevista, tá? E veja o horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga? Essa carta fala muito, ao 4 de ouros, fala assim de boa oportunidade de evoluir profissionalmente. É uma carta que pode simbolizar até você conseguindo encontrar novas vagas para se candidatar. Área amorosa é a carta 4. É a carta 4 de copas. É a carta da... Como que eu posso dizer? Eu costumo chamar de carta do desânimo, né? Porque é uma carta que fala que a energia não está muito boa, a química não está muito boa, né? Uma das partes, ou até mesmo as duas partes, tendem a ter um certo desânimo, a não ter muita conexão emocional, uma vibe muito boa. Pode ser que a relação não esteja boa, pode ser que alguma outra coisa está sugando
um problema no trabalho, um problema na família. Isso impede o fluir da relação. Você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Você não tem alguém, também a mesma coisa. Não é um dia bom para dar grandes passos no amor. Bom, sua cor... Olha, eu vou te indicar, você pode usar o laranja e recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, diz que se você estiver esperando a ajuda de alguma amizade, essa combinação pode simbolizar que essa ajuda ou não ajuda ou atrasa, tá? Mas é uma carta, é uma combinação que fala de dificuldade de receber ajuda de amizades. Não é impossível, mas é difícil, tá? Não se esqueça aqui do baralho das crianças no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém. Aquário. Área da saúde, Aquário. O imperador. O imperador, ele simboliza... Ele não é uma carta ruim na saúde, porém pede para você tomar cuidado com o estresse no trabalho, nas coisas que você vai fazer. Boa energia você tem, só que você precisa ter boa conduta também, tá? Área aqui profissional, a carta do diabo. É a carta do traiçoeiro, do enganador. O diabo é traiçoeiro, né? É maligno, é malicioso. Então, se você for fazer alguma coisa com alguém, se você for fechar um contrato, alguma coisa assim, sempre olha de modo mais atento, porque pode ter aí que alguma coisa, ou seja, fora da lei, ou às vezes há alguma coisa para tirar vantagem em cima de você. Às vezes é dentro da lei, mas é alguma coisa... com certa malícia. Às vezes pode indicar a pessoa falando mal de você, pessoas no teu meio profissional que não querem o teu bem, são falsas. Então observa bem esses assuntos e se tiver muitas coisas importantes para fazer hoje, cuidado se envolver pessoas, entendeu? Se você vai passar por entrevista também é uma carta difícil. Diz que a pessoa pode ser maliciosa, às vezes ela quer te desclassificar, ou às vezes ela já tem algum combinado com outra pessoa e você não tem chance nenhuma. Enfim, então muita oração, só Deus para transformar a questão. E se você está à procura de vaga, também é uma carta muito difícil. Diz que há dificuldade de que alguém te estenda a mão, né? Área aqui amorosa, 7 de ouros. Então, 7 de ouros é uma carta de comunicação. Mas é a comunicação mais profissional, mais rotineira, mais do dia a dia. Então não é uma carta muito emocional, viu? Não é um dia de muito entrosamento afetivo entre vocês. As coisas tendem a ficar mais na formalidade. Bom, se você está conhecendo alguém também, se não tem alguém, essa carta simboliza muito que os assuntos materiais consomem mais o teu tempo, não é uma carta muito dada ao amor, tá bom? Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar prata e recitar aí 8 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, deixa eu ver aqui. Facilidade para finalizar questões no sentido positivo, né, com amizades. Às vezes tem algum projeto para finalizar, alguma coisa para encerrar com as amizades, hoje está favorável para isso, tá bom? Não esquece do baralho aqui das crianças no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Fish, peixes, área da saúde, cavaleiro de pentáculos. Não é uma carta ruim, porém é uma carta lenta. Se você tem algum problema, recuperação lenta. Se você não tem nenhum problema, mantenha um bom ritmo aí que não há o que temer. Área aqui profissional é a carta da Rainha de Espadas. Então, Rainha de Espadas pode falar de uma mulher severa no campo profissional, que trata com pulso firme. Então, cuidado, pode ser alguém acima de você? Às vezes pode, mas não necessariamente, tá? Mas observa, ainda mais se você já tem desavença, já não tem um bom clima com alguma mulher aí no ambiente profissional, tá? Pode ser às vezes alguém que trabalha com você, pode ser às vezes uma cliente, um fornecedor, enfim. Mas mais atenção, se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil. Diz que a pessoa tende a te tratar com um pulso muito firme, com severidade. E ore bastante para que Deus faça a obra aí e te dê capacidade para passar. Mas é uma carta difícil. Se você está à procura de vaga, também é uma carta difícil. Diz que pessoas
muito rígidas ainda, né? E não acabam não aceitando, não abrindo portas. Área aqui amorosa, carta 2 de ouros, que é a carta do equilibrista que a gente fala, né? Não é uma carta muito boa, também não é uma carta ruim. É aquele dia, o equilibrista ele se esforça para manter o equilíbrio ali dessas duas coisas que ele segura na mão, né? E a mesma coisa você na tua vida, você se esforça para equilibrar as coisas no relacionamento. E as coisas tendem a 50% se você souber equilibrar 50% de positivo. Não é uma carta muito boa, mas também não é muito ruim. Exige do teu equilíbrio para trazer esse equilíbrio, entendeu? Bom, se você está conhecendo alguém também, é um dia que tende a ser morno, tá? Se você souber lidar da melhor forma possível. Porque você tem que equilibrar as coisas aí. Se você não tem alguém, também não é uma carta de grande envolvimento, não, tá? Diz que você tende a lidar mais ali com as coisas da sua própria vida mesmo, né? E equilibrando o seu dia e a sua questão emocional, enfim. Não é uma carta muito dada ao amor também. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Então, é o cinza. Pode recitar as 7 vezes o versículo da corrente de orações, dados astrológicos. Aqui simboliza muito proteção espiritual fraca, viu? Tá precisando orar mais. Não tá muito, não está no negativo, mas está fraco. Tem que se dedicar mais ao espiritual. Bom, estas são as previsões. E agora nós vamos aqui a energia geral, tá bom? Tenho aqui, ó. Então vamos lá. Se você escolheu a carta da raposa, é quando a gente não sabe o que está sentindo, então a gente fica mal-humorado, a nossa cara vira uma careta feia e a gente fica muito rabugento, espanta todo mundo de perto da gente. Espante o mau humor entendendo melhor seus sentimentos. É a carta do mau humor. Como ela já fala mesmo, ela fala que você não tende a estar num clima muito bom. E a gente está mal-humorado quando também as coisas não vão do jeito que a gente gostaria, né? Então, uma carta que fala que situações indesejadas tendem a ocorrer e que causam uma certa chateação, podendo levar ao mau humor. Então você tem que ver essa situação, tá bom? Mas é uma carta que diz que você pode ter certas chateações com respeito ao seu dia. Então não é dos melhores. Você escolheu a carta do chicote. É quando a gente se deita no sofá e fica sonhando acordado, imaginando todas as coisas que quer que aconteçam. E a gente se sente tão feliz que até esquece que estava imaginando. E quando a gente esquece, as coisas acontecem de verdade. Deixe a imaginação trazer seus sonhos para você, né? A carta da magia. A magia, não entenda num sentido ruim essa palavra. Sabe, como se fosse naquele sentido, ai, que coisa mágica, né? Que mundo mágico, que mundo fantástico. Não é magia no sentido de alguém tacando feitiço para você. Fique sem essa preocupação, ok? Pelo contrário, essa carta fala assim de magia no sentido de que hoje está um dia mágico para você, abençoado. Por quê? Porque você consegue fazer suas coisas aí, você consegue sonhar mais alto, porque você sente que a energia está caminhando para melhor e a vida está se abrindo para você. Então, como energia geral, é uma energia positiva, que te faz querer crescer mais e querer sonhar mais, avançar mais. Então, as coisas tendem a fluir com mais facilidade, tá bom? De modo geral. Estas são as previsões, agradeço por você estar aqui. Que Deus abençoe imensamente o teu dia. Bênçãos, alma querida, alma bendita.